Justiça determina o bloqueio de bens do ex-governador de Goiás, Marconi Perillo, e do ex-secretário de governo. O processo na Justiça apura fraudes no pagamento retroativo de diárias. Nome social no título de eleitor pela primeira vez. Eu posso votar ali com meu nome social, isso é muito importante, muito lindo. TSE nega pedido para retirar do ar postagens de escritor contra o candidato do PT à presidência. A defesa de Fernando Haddad alegou que as mensagens eram ofensivas, inverídicas e difamavam a imagem do candidato. De cabeça para baixo. Caraca, a menina vai cair, doido. Vamos falar sobre o direito do consumidor após falha em brinquedo em um parque de diversões. Olá, boa tarde. Boa tarde. Depois de vários pedidos para mudar a data do início do horário de verão desse ano, agora o Palácio do Planalto bateu o martelo. Vamos agora ao vivo conversar com a repórter Evelyn Araújo, que tem mais informações, né, Evelyn? Boa tarde para você. Oi, Rafaela, boa tarde. Olha, pode anotar no calendário, porque agora é oficial. O horário de verão começa no dia 4 de novembro. O Ministério da Educação havia feito um pedido de adiamento por causa do Enem. O Palácio do Planalto chegou a sinalizar positivamente, mas voltou atrás e comunicou que o horário de verão vai ser mantido no dia 4 de novembro. O INEP, que é o responsável pelo Exame Nacional do Ensino Médio, lembrou que para alertar todos os estudantes para ficarem bem atentos ao horário, para não correr o risco de se prejudicar e chegar atrasado. Então, só para relembrar, 4 de novembro, vamos adiantar, na verdade, o relógio em 1 hora. Rafaela. Obrigado, Evelyn. O Tribunal Superior Eleitoral negou 2 pedidos de liminar feitos pelo candidato à presidência da República, Fernando Haddad, do PT. Na representação, a coligação do candidato pedia que fossem retiradas das redes sociais postagens feitas pelo escritor e jornalista Olavo de Carvalho. A defesa de Fernando Haddad alegou que as mensagens eram ofensivas, inverídicas e difamavam a imagem do candidato. Ao negar o pedido, o ministro Luiz Felipe Salomão afirmou que, embora o teor seja ofensivo ou negativo, a publicação emite opinião crítica do escritor e que a Justiça Eleitoral deve interferir o mínimo nos conteúdos da internet. Em outra representação, a coligação pediu a retirada nas redes sociais de um vídeo que compara os planos de governo dos presidenciáveis, alegando que o conteúdo distorcia as reais propostas de Haddad. O ministro Sérgio Banhos entendeu que o material faz apenas uma crítica às propostas e, por isso, negou o pedido. Em outra decisão monocrática, o ministro determinou que o Facebook remova em até 24 horas um vídeo publicado em 38 contas da rede social. O conteúdo ofendia a vice na chapa de Fernando Haddad, Manuela Dávila. O TSE já havia ordenado a suspensão imediata da publicação, que continuava sendo divulgada. O ministro Sérgio Banhos ordenou ainda que o Facebook apresente os dados cadastrais dos usuários e determinou a inclusão dos responsáveis pelas postagens no polo passivo do processo. Além disso, o ministro também determinou a retirada do ar de propaganda do candidato Fernando Haddad, que acusava o presidenciável Jair Bolsonaro de votar contra a lei brasileira de inclusão. Segundo o ministro, a publicação tratava de fato inverídico. E agora há pouco, o ministro do TSE, Carlos Orbach, determinou que o Facebook e o YouTube retirem do ar 6 vídeos em que Jair Bolsonaro acusa Fernando Haddad de adotar o chamado kit gay nas escolas, na época em que Haddad foi ministro da Educação. Carlos Orbach afirmou que o fato é inverídico e que a divulgação da informação equivocada gera prejuízos ao debate político neste período eleitoral. E a seguir, desespero e pânico. Falha deixa 10 pessoas de cabeça para baixo. Após o acidente, o Parque de Brasília foi notificado por não ter acionado o plano de emergência. Técnicos do parque e a Defesa Civil já iniciaram as investigações para descobrir os motivos da falha no brinquedo. A Defesa Civil do Distrito Federal investiga o que provocou falha no brinquedo de um parque de diversões em Brasília na última sexta-feira.
Vídeos do acidente mostram o desespero das pessoas que ficaram penduradas de cabeça para baixo até serem socorridas. O que deveria ser diversão se transformou em momentos de pânico. Caraca, a menina vai cair, doido. Por causa de uma falha em um dos brinquedos deste parque em Brasília, aproximadamente 10 pessoas ficaram presas de cabeça para baixo. Algumas delas se jogaram de uma altura de 4 metros. Outras foram resgatadas por funcionários do parque. O caso ocorreu no feriado da última sexta-feira, dia de grande movimento no local. Após o acidente, o Parque de Brasília foi notificado por não ter acionado o plano de emergência. Técnicos do parque e a Defesa Civil já iniciaram as investigações para descobrir os motivos da falha no brinquedo. No ano passado, um acidente em um dos brinquedos deste parque em Goiânia deixou 13 pessoas feridas. Até hoje, o local não foi reaberto por falta de segurança. 3 pessoas foram indiciadas pela Polícia Civil por lesão corporal. E para entender um pouco mais sobre o direito do consumidor, em casos como esse que a gente acabou de ver aí na reportagem, convidamos o especialista no assunto, o advogado Ricardo Bastos. Boa tarde, doutor. Boa tarde, gente. Boa tarde. O que pode ser feito? As pessoas foram ali para se divertir e acabaram passando por essa situação. São consumidores, o que fazer? Na verdade, todo aquele que presta serviço é fornecedor e aquele que utiliza esse serviço ou adquire é consumidor. Então, é um caso típico de consumidores que estão diante de uma situação extremamente delicada. Então, o consumidor, nessa hipótese, ele tem uma série de direitos que a própria legislação o confere pelo transtorno, pelo susto que causou. Graças a Deus não tivemos nenhum acidente, nenhuma vítima, mas existem diversos direitos, sim. O que ela pode fazer, então, nesse caso? Ela passou por aquela situação, ela pode entrar na justiça, pode recorrer a algum tipo de indenização? Bem, no caso concreto, tudo vai ser avaliado, Qualquer cidadão que esteja utilizando um serviço, esteja diante de um produto, da prestação de um serviço que tenha alguma falha e cause algum desconforto, ainda que esse desconforto de ordem psicológica, como que a gente viu, ele tem esse direito, a legislação protege nesse caso. Até porque a manutenção adequada dos brinquedos e a correta condução dos trabalhos é a obrigação do fornecedor. Então, o consumidor, ainda que não tenha sofrido uma lesão material ou física, ele pode sim buscar os meios para ser ressarcido, indenizado por um dano moral, um abalo, um susto. Agora, o parque também ele pode responder na esfera criminal também, O que acontece é que a gente precisa separar a discussão entre responsabilidade civil e criminal. A responsabilidade civil, ela é mais clara que a que nós discutimos aqui. Todo aquele que causa dano a alguém tem a obrigação de reparar. Seja dano moral ou dano material, seja o abalo, o transtorno, ou sejam aqueles prejuízos quantificáveis no primeiro momento. A responsabilidade criminal é um segundo momento. No caso concreto, teoricamente, nesse primeiro momento, nós não estamos diante de um crime, até porque, pelo que nós vimos, parece que não houve lesões corporais, não houve vítimas, ainda bem que isso não aconteceu. Mas a pessoa jurídica em si, ela pode ser responsabilizada, mas em outras hipóteses, No caso, tudo tem que ser apurado porque o dever, alguém é responsável por isso. Mas a pessoa jurídica, no primeiro momento, ela não responde. Quem responde é alguém que tenha poder de gestão, poder de conduzir aquela segurança dos brinquedos. Entendendo essa situação que a gente acabou de ver na reportagem, não houve uma vítima, não houve um machucado físico, felizmente. Mas qual que é a orientação para essas pessoas? Isso, e aí é o seguinte, a responsabilidade criminal, ela pressupõe a lesão, ela pressupõe algo mais sério e mais grave, O que, pelo que se viu até o momento, não houve, não ficou evidenciado. As pessoas, nós vimos a situação de susto, de pânico, isso pode causar trauma. Nós tínhamos adolescentes, Nós poderíamos até, eu não sei a faixa etária do brinquedo corretamente, mas nós poderíamos ter crianças ali. Então, qualquer um que se sentir lesado com aquilo, pelo susto, pelo transtorno que passou, pode sim buscar reparação no primeiro momento civil por um trauma, por uma necessidade de assistência psicológica e por aí vai. Ok, Ricardo Bastos, mais uma vez, obrigado pela participação aqui conosco. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Muito obrigado. Eleições 2018. Transsexuais, travestis e transgêneros votaram com nome social no título de eleitor pela primeira vez. Ainda nos 4 primeiros meses desse ano, transexuais, travestis e transgêneros só votavam utilizando o nome oficialmente registrado em cartório, logo depois do nascimento. Mas, segundo eles, isso não representava a identidade de gênero.
No dia 9 de maio, essa história mudou. A Justiça Eleitoral permitiu que esses cidadãos colocassem no título de eleitor o nome social, aquele que eles preferem ser chamados no dia a dia. Ao todo, 6.280 pessoas procuraram os cartórios eleitorais de todo o país e fizeram a mudança. Foi o caso da Charlete. O documento antes tinha um nome masculino. Você votava com o seu RG, né? Você chegava aqui, que antigamente não tinha biometria, né? Até tinha, mas não tinha hoje você não podia, essa retificação de nome do título, não podia usar o aplicativo. E aí, né, antes eu cheguei com meu nome de registro, né? Não era um nome social e votava. A modificação permitiu que Charlete fosse pela primeira vez, aos 27 anos, votar utilizando o nome social. Eu posso votar ali com o meu nome social, isso é muito importante, muito lindo. Agora, para o segundo turno, no dia 28 de outubro, ela também pretende continuar exercendo a cidadania. Nosso papel de cidadania, mais uma vez sido realizado, espera aí, né, que, como todo mundo pede, né, que o Brasil seja mais justo para todos, igualitário, e que esse voto seja um voto de esperança, né, porque o Brasil está precisando. Falando em igualdade, transexuais, travestis e transgêneros também utilizaram o nome social para se candidatar. O TSE recebeu quase 30 pedidos. E em São Paulo, Érica Malunguinho da Silva foi eleita deputada estadual. É a primeira vez que uma pessoa transgênera ocupa uma vaga dessa na Assembleia Estadual. O ex-governador de Goiás, Marconi Perillo, e o ex-secretário de governo do estado tiveram mais de 7,5 milhões de reais bloqueados a pedido da Justiça Goiana. E vamos voltar ao nosso telão ao vivo, porque quem tem mais detalhes sobre essa decisão agora é o repórter Gabriel Ciafrei. Oi, Gabriel. Oi, Rafaela, boa tarde para você, boa tarde a todos. Isso mesmo, o pedido foi feito pelo Ministério Público de Goiás e aceito pela Justiça. De acordo com as investigações, a fraude teria ocorrido em uma norma que permitiu o pagamento retroativo de diárias ao ex-governador e também outras autoridades do estado. Um prejuízo que gira ali em torno de 2,5 milhões de reais. Com os pedidos de pagamento de multas e também de ressarcimento aos cofres públicos, o total do valor do processo gira em torno de 13,5 milhões de reais. Por enquanto, esse pedido de bloqueio de bens aceito pelo Ministério Público tem um valor limite estabelecido na lei, que é de cerca de 7.600.000 reais. O ex-governador de Goiás, Marconi Perillo, foi preso no dia 11 de outubro, mas solto após determinação judicial. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Gabriel. E no próximo bloco, Cidade das Chaminés perde um de seus símbolos. Risco concreto de desmoronamento, sendo verificado que a torre estava em processo de inclinamento, né, e bem como tinha algumas rachaduras, algumas infiltrações. ECAD não pode cobrar direitos autorais por show de Roberto Carlos realizado em navio. A repórter Damares Bubans, que fala com a gente agora ao vivo, lá do Superior Tribunal de Justiça, tem as informações, né, Damares? Boa tarde para você. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde a todos. Bom, a decisão unânime dos ministros da terceira turma aqui do STJ. No recurso especial, o ECAD buscava receber direitos autorais de apresentações do cantor Roberto Carlos no cruzeiro Emoções em Alto Mar, realizado em 2010 em um navio de bandeira italiana. Em primeira e segunda instâncias, esse pedido já havia sido negado porque não ficou comprovado que os shows ocorreram em território marítimo brasileiro. No pedido do ECAD também havia a inversão de ônus da prova, porque, segundo o escritório, toda a documentação que poderia indicar o trajeto do navio estava em poder dos réus. Mas esse pedido foi também negado pelo relator aqui no STJ, ministro Vilas Boas Cueva. Segundo o ministro, há outros meios legais de se comprovar os fatos. O ministro Vilas Boas também disse que não há dúvidas com relação à realização das apresentações, mas não ficou comprovada se elas ocorreram ou não em território brasileiro. E acolher o recurso do ECAD seria o mesmo que permitir a cobrança de direitos autorais de toda e qualquer embarcação estrangeira, o que poderia ser interpretado como ofensa aos acordos internacionais. Eu volto com os estúdios. Obrigado, Damares. E agora vamos falar sobre desemprego. Em todo o Brasil, são quase 13 milhões de pessoas que estão sem trabalho formal.
Só que muitos simplesmente desistem de buscar emprego, são os desalentados. Os números do desemprego ainda são pesados para os brasileiros. São 12.700.000 desempregados em busca de um lugar ao sol. É o que mostra a Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios do IBGE, referente ao trimestre encerrado em agosto de 2018. Ednair procurou por uma oportunidade por longos 7 anos. Tomava um banho, café, botava os currículos e descia. Eu saía de manhã, ia nos prédios, nos porteiros, nas portas e entregava sempre o que aparecesse. E nada, nas empresas aqui perto, em shopping, em restaurante, em todo lugar eu já fui. E já estimulei porque eu já cansei de andar também. E dinheiro também tá difícil procurar também, porque tem que pagar o transporte, tem que ter um lanche, tem que ter tudo hoje em dia. A Ednair faz parte de um grupo também mostrado na pesquisa do IBGE, o dos desalentados. Aqui no Brasil, são 4.800.000 pessoas nessas condições. E elas fazem parte da força de trabalho em potencial, mas por algum motivo deixaram de procurar emprego. Estritamente associada a razões de mercado. Não ter conseguido o trabalho adequado, não haver trabalho na localidade em que residia, ser muito jovem ou muito idoso, ou não ter capacitação ou experiência. Mãe de 3 filhos, Ednair representa o perfil dos que desistiram de procurar emprego, mulher e com baixa escolaridade. De acordo com o IPEA, metade dos desalentados tem ensino fundamental incompleto. Eu acho que a dificuldade hoje em dia é mais o estudo, porque eles pedem estudo. Geralmente muitas pessoas não têm estudo para mostrar. Então as pessoas já estão procurando emprego há muito tempo. Quando encontram, os empregos são precários e esses empregos também têm uma baixa remuneração. Por outro lado, essas pessoas com a qualificação, às vezes, que não atende às demandas do mercado de trabalho, elas têm dificuldade de alcançar, o que gera um desgaste e muitas vezes uma falta de condição até para ter a busca pelo emprego. E agora uma bela iniciativa da Justiça da Paraíba. Bonecas de pano feitas por presas estão sendo vendidas para ajudar a pagar a manutenção de um hospital especializado em tratamento de câncer. O projeto Castelo de Bonecas mostra como uma rede de solidariedade pode fazer diferença na vida de muitas pessoas. O projeto de reintegração social Castelo de Bonecas, realizado pelas reeducandas do Presídio Feminino Júlia Maranhão, realizou mais uma parceria visando a divulgação e venda das bonecas de pano. Dessa vez, quem se une ao projeto é o Hospital Napoleão Laureano, referência médica no tratamento do câncer na Paraíba. A juíza auxiliar da Vara de Execução Penal da capital, VEP, Andréia Arcoverde Cavalcante Vaz, e a diretora do Presídio Feminino Júlia Maranhão, Cíntia Almeida, e algumas agentes penitenciárias entregaram ao presidente da Fundação Napoleão Laureano, Antônio Carneiro Arnaud, a encomenda de 100 bonecas para a campanha Sou Amigo do Hospital Laureano. Recebendo já essas bonecas para vendermos, não só divulga o nome do Hospital Napoleão Laureano, como divulga o trabalho importante que as presidiárias fazem. A encomenda inicial foram de 100 bonecas, mas não definimos um número exato. Vai ser de acordo com a demanda, com a necessidade, com as vendas. O próprio hospital realizará a venda das bonecas personalizadas a qualquer pessoa que queira ajudar a custear a manutenção da instituição. Diretamente aqui no hospital, tem no nosso setor de doação, tá? De segunda a sexta-feira, de manhã, de 7 às 17 horas. É só nos procurar e será oferecido aqui mesmo. O Castelo de Bonecas conta com o apoio do TJPB por meio de suporte financeiro proveniente do Juizado Especial Criminal da Capital, GECRIM, pelo primeiro Juizado Especial Misto de Mangabeira e também pela Vara de Execução de Penas Alternativas, VEPA. Satuba, em Alagoas, é conhecida como a cidade das chaminés, por causa do número de fábricas de cerâmicas que existem na região. As mais antigas foram fechadas e as chaminés passaram a representar um risco para os moradores. A chaminé de São Bento, por exemplo, teve que ser demolida. Para agilizar os trabalhos, foi usado até um guindaste. Os moradores das casas próximas foram retirados para evitar qualquer acidente. Seu Aldemário foi funcionário da cerâmica por mais de 30 anos.
até o dia em que ela fechou as portas em 2001. Ele contou que trabalhava com recursos humanos e que a empresa tinha 240 funcionários. Conhecida no Brasil todo e era vendida no Brasil todo. Era cerâmica boa? Cerâmica boa, de alta qualidade. O esmalte era especial, não riscava nem com espeto. A decisão de demolir a chaminé foi do juiz Bruno Massoudi. O magistrado explicou que o objetivo era manter os moradores em segurança. Baseado num parecer da defesa civil, se verificou que a torre estava causando assim um grande prejuízo à comunidade, com risco concreto de desmoronamento, sendo verificado que a torre estava em processo de inclinamento, né, e bem como tinha algumas rachaduras, algumas infiltrações, e que seria eminente a queda da torre. Sentindo-se mais seguro, o seu José retornou para casa, que fica bem ao lado da chaminé. Graças a Deus. Eu e todo mundo, né? Fez serviço bem feito. Seu Aldemário vai ficar com saudade de ver a chaminé toda imponente, mas sabe que a decisão foi a melhor para os moradores. A gente fica triste, mas de qualquer maneira é para o melhor do povo, né? Porque ela ia cair essa chaminé, ia acidentar a gente. Vai ficar uma parte dela para lembrar, né? O magistrado disse que uma vistoria deverá ser realizada no local. Nós vamos ter que verificar processualmente, né? Fazer uma vistoria ao local, ver se efetivamente, através de um laudo pericial por um engenheiro, se não há mais nenhum risco, e aí avaliar eventualmente uma questão sanitária, se estando a torre parcialmente demolida, não vai haver, de fato, nenhum prejuízo de contaminação ou de permanência de água no local, ou de dejeto, ou de lixo. O município de Içatuba pode até ser chamado de a terra das chaminés. E tem umas bem antigas. Aquela ali ao fundo, por exemplo, tem cerca de 100 anos e ainda está de pé. Segundo os moradores, ali funcionou durante muito tempo um engenho. Em algumas outras situações em que não hajam regiões assim habitadas ou muito próximas de outras torres, a ideia realmente primordial que deve se prezar é pela tentativa de resguardar o patrimônio histórico e o símbolo da cidade. O Jornal da Justiça, primeira edição, fica por aqui. Obrigado pela companhia e uma boa tarde. Boa tarde para você, até amanhã.